Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa do canal Hora que Melhora. Hoje nós vamos apresentar o testemunho de fé, o testemunho de vida da dona Naira Engrácia. Ela vai contar como que Jesus transformou a vida dela e fatos curiosos que aconteceram durante essa jornada de fé. Coisas boas, coisas difíceis, mas sempre na presença de Jesus. Nós vamos agora começar com uma oração. Vou pedir para Fátima fazer uma oração para que a gente possa estar começando a entrevista. Pai maravilhoso, que está no céu, te agradecemos, Pai eterno, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para ouvir esse testemunho de fé, esse testemunho maravilhoso, de que venha dar conforto a outras pessoas que muitas vezes estão passando por mesmos problemas. Obrigada por tudo que você tem feito por nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como que é o nome da senhora? Nair Engrácia Rosa. Nossa, dona Nair, eu sei que a senhora é cristã há muitos anos, né? Talvez eu não era nem nascido ainda, a senhora já era uma cristã. Mas conta pra gente, como que foi o seu testemunho? Como que a senhora conheceu Jesus Cristo, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero dizer que antes eu era católica e eu não aceitava a pessoa falar de Jesus comigo. Mas veio uma tempestade de doença na minha casa, com a minha filha mais velha, e eu corri para todos os lados, não achava recurso, e eu ia para o médico, ia para outras igrejas, ia até muitas vezes no centro para ver se eu achava recurso, não encontrava recurso. Quando um dia a amiga da minha mãe falou assim: "Ah, dona Jotina, eu conheço uma igreja que quando ela ora, a pessoa é curado." Aí minha mãe foi e falou para mim: "Vamos lá naquela igreja?" Aí eu falei assim: "Ah, mãe, não vou mais não, porque eu já estou cansada de caminhar para os lugares que diz que é muito bom, mas nunca encontrei solução." Mas aí minha mãe ficou emperreando: vamos. Aí, para fazer a vontade dela, eu fui com ela nessa igreja, que a amiga dela falou para ela. Aí nós fomos, para mim, por surpresa, graças a Deus, que a partir desse dia que nós chegamos nessa igreja, o pessoal, a gente era desconhecido ali, perguntaram quem era nós, da onde nós tínhamos vindo, o que é que nós estávamos precisando. E aí nós contamos um assunto que estava acontecendo dentro da nossa casa. A primeira vez que a senhora chegou na igreja, assim, a senhora foi lá para resolver um problema. Talvez a senhora estava desesperada, aflita, preocupada como resolver problema de saúde, né? Mas assim que a senhora chegou na igreja, a senhora lembra a primeira pessoa que teve contato com a senhora, falou de Jesus, falou para a senhora confiar em Deus? A senhora lembra qual foi a primeira pessoa? Se foi algum membro da igreja, foi algum pastor, foi quem? Foi o pastor Eduardo, eu chamava Eduardo, lá no Capão Redondo. Ele teve contato com nós, entrou em contato com nós, muitos dos membros também veio e entrou em contato com nós e tiraram o nosso nome, levou para a casa deles. Aí nós voltamos para a nossa casa. Quando nós chegamos na nossa casa, aí aquele problema que já tinha anos que nós estávamos enfrentando, dentro de um segundo ficamos sem aquele problema. Porque eles chegaram em casa e oraram. Orou, nós ficamos livre daquele problema. Foi aí que eu encontrei Jesus, que eu encontrei a igreja que ora e a igreja que cura. Graças a Deus. Ou seja, às vezes a gente procura a solução no médico, na medicina, não que os médicos não tenham o seu valor, mas muitas vezes a solução é bem simples. A solução está no meio de uma congregação, no meio de uma simples oração, né? O pastor leu a palavra, o pastor orou com a senhora. Como é que a senhora se sentiu após o primeiro contato com a palavra de Deus, o primeiro contato com a oração que a senhora teve lá na igreja? Eu senti um alívio, sabe quando a gente sente aquele alívio?
Tipo, tirou um peso, né? Tirou aquele peso de cima de mim, senti aliviada. E se daquele dia em diante, o que eu fiz? Senti nova pessoa diante de Deus. Aí eu comecei seguindo a Cristo, o Cristo maravilhoso que curou a minha casa, curou a minha família. Amém. E eu comecei a seguindo Ele, e até hoje, graças a Deus, estou... E como é que foi, qual foi a reação das pessoas? A senhora, por exemplo, a senhora chegou numa igreja católica e saiu da igreja adventista, né? Ou seja, saiu sem acreditar, e quando a senhora abriu a porta de casa, gente, eu aceitei a Jesus Cristo. O que é que as pessoas falaram para a senhora? E riram, entenderam, não entenderam? Qual foi a reação que a senhora teve? A senhora se lembra? Eu sei que foi muito tempo, né? Quando a senhora chegou com seu esposo, por exemplo, por falar, gente, a partir de hoje eu sou cristão, eu sou de tal igreja. Como é que a senhora se sentiu? Quando eu cheguei em casa, que eu falei, agora eu não vou fumar mais. A senhora fumava, né? Eu não fumava e bebia. Eu não vou beber mais. Eu não vou usar tal música dentro da minha casa. Eu não vou usar tal CD. Eu não quero ouvir esse tipo de música mais dentro da minha casa. Quebrei tudo, joguei fora, que é porque daquele dia em diante a minha vida mudou. O pessoal não achou isso, não vai quebrar isso, vai quebrar essas músicas, esse CD. Nossa, não, a minha mãe tá ficando doida, a minha mulher tá ficando doida. Foi o que falaram? Acharam muito estranho. Ai, você não precisa parar de fumar porque eu posso te sustentar de cigarro. Você não precisa parar de beber porque eu posso comprar a bebida para você. Eu falei assim, mas é eu que não quero. E quando a senhora largou a bebida, largou o cigarro, aí tá, tem a família reunida na primeira festa, aniversário de alguém. Aí tá lá a bebida na mesa, tem um povo fumando em volta da mesa. O que é que a senhora sentiu? Sentiu vontade de beber? Não senti nada de vontade de beber, eu me senti sozinha ali. Tava no meio de multidão de gente, eu tava no meio de muita gente, mas eu senti sozinha, porque todos estavam usando uma coisa que eu não uso. Entendeu? Eu não tinha vontade mais de participar. Não tinha vontade de participar, que pra mim é a mesma coisa, eu tava sozinha ali. Não tinha ninguém nem pra mim falar, fica aqui no cantinho comigo. Porque todos estavam usando bebida, era cigarro, era coisa, outras músicas, coisa que eu não estava usando mais. Então aquilo pra mim era coisa estranha pra mim, já tinha se tornado estranho. Né? Porque a vida que eu estava levando era nova vida. Aí a senhora foi a primeira da família a conhecer a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Da minha família. Da sua família, né? E quando a senhora começou a frequentar a igreja, a senhora não sentia solitária? Nossa, poxa, ninguém tem a mesma fé que eu, as pessoas estão me criticando. A senhora não sentiu assim a fé um pouco vacilante? Não, a senhora estava decidida, não, é esse caminho que eu quero, foi essa igreja que eu escolhi, aqui eu aprendi a palavra de Deus. Existiam pessoas que estavam te criticando, dizendo para a senhora deixar disso, não deixa disso, isso não vai levar a lugar nenhum. Houve crítica de algum amigo, algum parente a esse respeito? Com certeza. O que é que falaram, a senhora lembra? Eles afrontavam a mim, dizendo, nós vamos beber, nós vamos comer carne, nós vamos dançar, nós vamos fazer isso, que tudo isso eu fazia. Eu falei assim, mas agora de hoje em diante eu não vou fazer mais isso, porque eu tomei a decisão diante de Deus. E então, quando eu estava no meio desse tipo de pessoa, eu estava sozinha. Quando eu estava na igreja, eu estava cheia de amigos, porque lá na igreja tinha pessoa, as pessoas que estavam ali, era a pessoa que estava fazendo o que eu faço. Pessoa que estava seguindo o que eu sigo. E a pessoa que estava lá fora, fazendo tudo aquilo que eu fazia, que eu não estava fazendo mais, quer dizer, para mim se tornou estranho. Se torna estranho, né? E como que foi a recepção da igreja, dos membros da igreja? A senhora chegou lá, se sentiu desamparada, ficou só sentada no banco, ninguém se preocupava com a senhora? Ou como é que foi o seu começo na igreja com os amigos da igreja? Senti muito acolhida, senti bem acolhida dentro daquela igreja, bem privilegiada. A casa se tornou minha, aquela igreja. Graças a Deus. A senhora fortaleceu a fé, né? E a senhora assim, também imagina que para a senhora não perder a fé, a senhora deve ter participado de alguma atividade na igreja. A senhora participava, tipo escola sabatina, culto de oração, fazia visitação em hospital. Como é que foi a sua caminhada
no início da sua caminhada cristã? A senhora simplesmente aceitou a Jesus Cristo, recebeu um estudo bíblico e ficou lá sentado no banco, ou a senhora fez alguma coisa para fortalecer a fé? Não, a gente unia com mais irmãs, com mais pessoas ali, a gente podia também sair, fazer visita a outras pessoas. Enquanto isso, o que eu estava fazendo? Estava aprendendo, né? Porque era uma coisa que eu nunca fazia na minha vida, nem sabia como que era. Aí eu fui sair com as irmãs para a gente fazer visita e orar a Deus. Qual foi a primeira pessoa da família que a senhora levou para a igreja assim, que realmente decidiu? A primeira pessoa foi o seu marido, foi algum filho, alguma filha? A senhora lembra qual foi a primeira pessoa? Ou foram todo mundo ao mesmo tempo? Como é que funcionou? Como é que foi? Não, primeiro foi meu marido, que eu não queria ir, mas depois Deus abençoou, e eu falo que é Deus que abençoou, que ele queria me trair indo para o baile enquanto eu ia para a igreja. Ia para a igreja enquanto aí isso... a coisa se deu ruim para ele, então se ele veio correndo e falou assim, eu vou para a igreja, onde você vai, que senão ele não vai dar certo, e foi para a igreja também, graças a Deus. E quando ele foi para a igreja, ele foi firme ou ele sentiu assim, será que vou, será que não vou, será que é isso que eu quero? Como é que foi a fé do seu esposo? Foi muito firme, foi com muita vontade, muita fé e consciente do que estava fazendo. Nada melhor do que o casal ir juntos, né? Na igreja, eu e a minha família. Foi muito bom. Nós servimos a Senhor. E sobre os filhos, o primeiro filho que a gente está vendo aqui, uma filha, a Fátima, mas a senhora tem vários filhos. Tem a Fátima, tem a Edna, tem a Edith, tem também o José, né? Tinha a Cida também, que já passou para o Senhor. Qual foi a primeira pessoa? Não, eu quero acompanhar, a minha mãe mudou de vida, eu quero acompanhar os passos da minha mãe. Qual foi a primeira pessoa, a senhora se lembra? Então, Levava todos, né, mãe? Levava todos ia para a igreja, de vez. Inclusive, né, mãe? A gente até, depois quando a gente estava todo mundo na igreja, nós tinha até um grupo, né? Nós fizemos um grupo. Vocês cantavam, né? Nós tínhamos um grupo de música dentro de casa, nós jejuava, nós orava, não era? Era muito bom. A gente em família, jejuava, orava, ensaiava hino hoje, amanhã nós já apresentamos. E eu me lembro que nessa época, imagino que deve ter sido década de 80, né? 80, 90, a igreja era bem fervorosa, tinha passeio, né? Carnaval, por exemplo, tinha os retiros de carnaval, né? Só lembra de algum retiro que ficou muito marcante? Não, esse retiro nunca mais eu vou esquecer. Ou então de algum projeto evangelístico que a senhora foi assistir em algum local que a senhora nunca mais saiu da memória, de algum pastor, tipo Pastor Bulhon, alguma coisa que a senhora foi lá, que olha, isso aqui mudou a minha vida. A senhora lembra de algum projeto? Lembro, a gente teve uma programação muito boa, muito linda ali na Ibirapuera, que foi um programa, Projeto Sol. Nessa época não existia nem televisão, né? O programa na televisão. Só tinha a voz da profecia no rádio, né? Com o pastor Roberto Rabelo, né? E tinha um programa, ele abriu um Projeto Sol e ele ficou ali uns quanto tempo? Não lembro. Mais ou menos, uns 10 dias ali em Ibirapuera, era 2 sessões que ele fazia, cada 25 mil pessoas. Eu me lembro. Que entrava. E para quem não sabe, o Projeto Sol era a Semana de Oração e Louvor. Era um projeto evangelístico de muito impacto, que o Brasil inteiro participou. Parece que eles faziam também, quando não era num estádio, nos bairros eles armavam tendas, igual tenda de circo, né? Chamavam o pessoal da vizinhança, aí tinha quartetos cantavam, grupos cantavam, né? Isso. E era uma coisa muito bonita. E quando o pastor Bulhon pregava, não tinha um que não saísse lá convertido ou chorando, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. É verdade. Ele ainda é um homem cheio do Espírito Santo, que ainda não morreu, né? Ele está aposentado, mas eu me lembro dessa época. E eu também me lembro quando, por exemplo, tinha os retiros de carnaval. A senhora lembra de algum retiro de carnaval que a igreja foi junto no ônibus? Vamos para tal lugar passar o carnaval. A senhora lembra de algum retiro? Lembro. A gente foi lá para o Monte das Oliveiras, né? Fica onde, Monte das Oliveiras? A gente ia lá para cima de Imboguaçu. A gente ia muito com o pessoal do... São Lourenço, né? O pessoal de São Lourenço. São Lourenço, eu ia muito com eles, sempre ia no retiro de carnaval. Vocês faziam visitas de casa em casa? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de... não vou na igreja.
eu não gosto de ir na igreja, não gosto de crente, não quero saber de igreja. Mas eu lembro que a igreja, ela incentivava muito as pessoas a darem estudo bíblico, entregar um folhetinho de casa em casa, né? A senhora ia na casa, alguém que a senhora já visitou de casa em casa, recebeu a mensagem de Deus, a palavra de Deus, se converteu e aceitou Jesus como Salvador? A senhora lembra de algum caso bem especial, de alguém que era muito problemático? Eu lembro. Pessoas que estavam precisando, pessoa problemático, que estava precisando de ouvir a palavra de Deus. Eu levei ao estudo da palavra de Deus para essa pessoa se converteu, essa pessoa se batizou e ficou firme diante de Deus. Amém. E você, Fátima, o que é que você tem a acrescentar em relação ao testemunho da sua mãe? Porque você provavelmente era pequena, sua mãe dizia, agora eu vou para a igreja. O que é que você achou dessa ideia dela, a partir daquele momento, ser uma cristã? Eu achei bom porque a gente era muito atormentado, ela trabalhava muito dentro de casa. E... Como assim trabalhava? Tinha alguma visão, vulto, alguma coisa assim? O que é que acontecia? A realidade, assim, a gente praticamente via vulto, a gente sentia o diabo estava sentado. Aquele ambiente pesado, né? Sentia, às vezes, ele puxando nosso cobertor, querendo pegar nossos pés. Então, tudo escondido de mim, que eu quando falava que eu vinha, ele soltava eles, ele tinha medo de mim. Por causa da sua fé, né? Porque... Era uma coisa muito triste, muito arrepiante, né? Mas graças a Deus, Deus nos libertou desse demônio, né? Esse demônio, graças a Deus, foi para bem longe da nossa vida, da nossa casa. E hoje, graças a Deus, nós só temos que agradecer e louvar a Deus por ter a presença de Deus com a gente, né? Graças a Deus. Então, aí eu estava trabalhando e eles dentro de casa, e eu chegava tarde. E eu chegava tarde assim, eu largava o serviço e ia para a escola. Da escola eu vinha para casa. Aí eu deitei na cama com aquela canseira, estou tentando dormir. Aí quando eu escutei lá na cozinha, eu escutei com o negócio rasgando papel, rasgando palha de milho, rasgando folha de bananeira. Eu falei assim, ô menino, você não vai dormir não? Vem dormir que eu tô cansado, eu quero deitar. Eles falaram comigo tremendo de medo. Ô mãe, esse negócio aí vem em cima de nós todo dia. Não deixa eu falar com a senhora o que tá acontecendo não. Só enquanto eles falaram isso. Eu abri a boca falar, eu xinguei aquele negócio, falei o que eu queria falar, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. Amém. Daquele dia em diante, o negócio nunca mais pisou dentro de casa, pisou? Não, nunca mais. Então, isso aí quando eu fiquei sabendo, aí eu falei assim, levanta todo mundo e vamos orar. Nós cantava hino, nós ensaiava, nós orava. Então, você está sabendo que eu era fervorosa na fé. Então, quando eu falei que vamos orar, nós lemos salmo e fizemos oração, o que aconteceu? Daquele dia em diante, acabou, nossa casa limpou, desapareceu, graças a Deus. Não tenho mais poder de entrar dentro da minha casa, e nem tem porque poder, não tem como Jesus entrar numa casa e permanecer o diabo, né? Não. A Bíblia fala que a luz e as trevas não convivem no mesmo ambiente. Não. Né? A luz vai entrar e as trevas vão se dissipar, né? E uma pergunta que eu faço para a senhora, aí a senhora aceitou Jesus, a senhora não contou aquela parte que a gente quer ouvir também, em relação ao seu batismo. A senhora se batizou, como é que foi o seu batismo? Foi o estudo bíblico que a senhora recebeu? Lembra de quem foi que te deu o estudo bíblico? Quem que passou a lição para a senhora? Lembra do nome da lição? Como é que foi? Só lembra desse momento? A lição, eu não tenho recordação não, mas a pessoa chamava Isaura, ela era missionária da região. Ela era missionária da região. Ela ia, levava o estudo para mim, para a mãe, né? Para mim e minha mãe que estudamos, né? Então, nós estudamos. Daí, quando inteirou o 8º estudo, nós já pedimos o batismo. Mas a senhora tinha que guardar o sábado, a senhora estava trabalhando no sábado, como é que a senhora fez? Porque acho que a senhora trabalhava, né? Tinha um seu emprego. Mas seu esposo que estava trabalhando. Meu esposo que trabalhava. Então a senhora não teve aquela dificuldade de largar, como muita gente tem, tem que sair do emprego, tem que falar com o patrão para não trabalhar no sábado. Essa dificuldade a senhora não teve? Não, graças a Deus. Né? Eu tive mais adiante. Quando eu comecei a trabalhar, eu já fui trabalhar no lugar que trabalhava o sábado, né? Mas aí eu fui orando a Deus, né?
Quando o meu chefe chegou para mim, perguntou para mim, você está gostando aqui? Eu falei assim, eu não. A senhora teve dificuldade? Ele perguntou para mim, por que você não está gostando? Eu falei assim, porque que dia de sábado eu quero estar na igreja, eu estou aqui trabalhando, eu não posso estar aqui. Aí ele compadeceu de mim. Nessa mesma hora ele me mandou para o laboratório. Que bom, né? Que benção. Porque o laboratório não trabalha, sabe? Mas eu tenho certeza que antes da senhora falar com ele, a senhora orou. Não foi assim, chegando de qualquer maneira, não vou trabalhar. Todo dia. Orava todo dia, né? Todo dia. A senhora ficou até com medo, será que ele vai me mandar embora? Como é que eu vou sustentar os filhos, ajudar na despesa, né? Igual todo mundo pensa. Qual que é a mensagem que a senhora pode passar para as pessoas que estão vendo a senhora nesse vídeo? Que mensagem, assim, para fortalecer a fé das pessoas, a senhora pode estar transmitindo nesse vídeo? Não, o que eu digo que a pessoa pode passar o que passar, né? Mas não desista da presença de Deus. Porque se nós desistir da presença de Deus, nós estamos completamente jogados na mão do inimigo. E o inimigo não quer nada de bem para nós. Ele veio para destruir, para matar, roubar e destruir. E o Senhor veio para dar-nos vida e dar vida em abundância. Então nós temos que passar o que passar, mas estar sempre nas mãos do Senhor. É que os tempos mudam, né? Eu sei que na época que a senhora se converteu, não tinha nem tantos recursos de tecnologia. A pessoa evangelizava na raça, era a Bíblia e o folheto, né? No máximo, quem tinha condições na época, que era muito caro, era aquele projetor de slide. E somente era o ancião, o pastor que tinha, né? Isso. Hoje, a senhora carrega dentro de um pendrive todo o hino, toda a Bíblia, todo no celular também, né? Dentro do celular. Então, mas parece que hoje, com tanta tecnologia, as pessoas, a fé parece que esfriou. Não é como antigamente, na época que a senhora conheceu a Jesus. Por isso que é bom a senhora falar para as pessoas que os tempos mudam, mas duas coisas permanecem. Deus, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, né? Mas a fé tem que ser a mesma. A fé tem que permanecer. Não pode ser vacilante. Qual que é o versículo da Bíblia que a senhora acha, que a senhora acha mais bonito, que mais marcou? Esse versículo marcou a minha vida. Qual o versículo mais bonito que a senhora acha que tem a ver com a vida da senhora, com a história da senhora? Deixa eu ver. O versículo mais bonito que tem que ver com a minha vida é o Salmo 23. O Salmo 23, é o Salmo do pastor, o Salmo do pastor, que ele foi o meu pastor e ele ainda é o meu pastor. Depois que a senhora aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, depois que ela se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu pergunto uma coisa para a senhora passou fome? Não. A senhora se arrepende? Nunca. A senhora voltaria a fazer as mesmas coisas em relação à sua fé? Ou se arrependeu? Não queria ter batizado. A senhora se arrepende? Jamais. A senhora perdeu alguma coisa em Jesus Cristo? Só teve ganhos, né? Só tive ganho. Ou seja, vem a tempestade, vem a luta. Agora nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, 2 anos de pandemia, né? E a senhora sempre firme e forte. Às vezes não podia estar indo na igreja por causa da pandemia mesmo, mas ficava em casa orando, assistindo alguma transmissão via internet, mas nunca deixou de ter fé, né? Graças a Deus, e nunca pode deixar, né? Não pode deixar. Nunca pode deixar. Tem que cada dia mais a fé da gente crescer cada vez mais. Mais e mais. Nunca pode deixar a fé vacilar. Que um cristão que não é aprovado não é cristão, né? Não é. Então, se o cristão está passando por provações, significa que ele está tendo a aprovação de Deus, né? Quando ele é provado e passa pela aprovação, ele fica naquela fase de aprovado. Então, eu tenho que saber que quando a gente é aprovado, a gente está fazendo meaça para chegar ao céu. Ao céu. Né? Ao céu. A gente não dá desistir no meio da estrada. Não adianta comprar uma passagem para viajar e não embarcar no ônibus, né? Não embarcar. É uma cruz que nós carregamos. Essa cruz aí, muita gente acha essa cruz pesada. Mas nós não devemos achar a cruz pesada. Nós temos que carregar, que Jesus carregou. É verdade. Nós não devemos achar a cruz pesada, porque que essa cruz lá na frente, ela vai servir de ponte entre a gente e Deus. E o fardo, ele já levou todo o fardo, né, dona Anaí? É verdade. Então, eu queria agradecer pela entrevista que a senhora deu. Sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, vão ficar inspiradas, motivadas. Muitas pessoas estão desanimadas, poxa, veio uma pandemia aí, acabou com a minha fé, estou com saudade da igreja,
Fala uma mensagem final para as pessoas que estão desanimadas, que abandonaram a igreja, abandonaram a fé, entraram em depressão, entraram em crise. Dá uma mensagem final para a gente estar fechando essa entrevista com o pessoal que está ouvindo nossa palestra. O que eu digo para vocês que estão me ouvindo, que nunca abandona a fé. Porque a nossa fé, a cada dia mais, tem que crescer em Cristo Jesus. Porque se nós abandonamos a fé, nós ficamos no meio da estrada. E se nós não abandonamos, siga a Cristo, que nós chegamos até a Canaã celestial. Amém. Vamos fazer uma oração final, terminar com a oração? Pode orar, dona Ney, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos render graças a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, por estar aqui conosco fazendo essa gravação. Que o Senhor vem estar, Senhor, também com o Sandro, vem estar também com a Fátima que está aqui, vem estar com todos os ouvintes que estiver ouvindo, Senhor, para que eles venham, Senhor, a cada dia crescer na graça de Ti, para que eles não venham desanimar da fé, mas é que eles possam subir a cada dia, na fé deles possa aumentar cada vez mais, até o Senhor nos buscar. Toma nós em Tuas mãos e cuide de cada um de nós. Todas essas bênçãos que eu vos peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.